Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai falar ainda sobre reprodução, tá? A gente está falando sobre ciclo estrais, endocrinologia ou etologia, que é o comportamento animal. A endocrinologia ela vai estar ligada à produção de hormônios, certo? E a etologia, o comportamento animal. Então, as fases do ciclo estral, né? Pode ser dividido em 4 fases. Então, pode ser proestro, estro, metaestro e diestro, tá? A gente vai falar então sobre as fases. A duração do ciclo estral é mensurada a partir do intervalo entre dois cios, tá? O cio vai durar, gente, em média 21 dias, tá? E ele varia de 17 a 24 dias em ruminantes, em bovinos, tá? Eu vou colocar na aula para vocês o que eu acho mais importante, tá? Para vocês saberem agora para a prova, tá? Para o conhecimento de vocês. Mas via de regra eu coloquei meio que completinho na apostila para vocês terem esse estudo, tá? Esse conteúdo. O proestro, o pré-silge, ele vai durar entre 3 a 4 dias, então a gente precisa perceber, observar isso animal, tá? É o período compreendido teoricamente, né, de luteólise e a primeira aceitação de monta. Então, uma fertilização, né, ela não vai ocorrer logo na primeira monta que o animal tiver com um outro, né? Geralmente acontecem mais montas. Essa fase vai ser a fase folicular, então é a primeira aceitação de monta. E ela dura de 3 a 4 dias, tá? Ainda no proestro ou pré-cio, então a vagina ali, a cervix, né? Ela vai começar a formar uma mucosa, tá? Vaginal. Ela vai se tornar maior, mais inchada, com uma cor avermelhada, tá? Porque significa que esse animal ele está entrando no cio, tá? Junto com esses sinais da vagina e da vulva, eu tenho uma inquietação do animal, a cauda erguida do animal, xixi constante, micção constante, eliminação desse muco cristalino da vagina, tá? Transparência, perda de apetite. Então aí a fêmea já está demonstrando que ela está entrando nesse proestro ou pré-cio, ok? O estro, o cio, gente, ele vai ter uma duração de 10 a 18 horas, mais ou menos, tá? Em raças europeias, como a holandesa, ela vai durar entre 16 a 18 horas, tá? Em zebuína já é mais rápido, de 10 a 11 horas. Então, numa raça mestiça, né? Por exemplo, a girolanda, que a gente tem bastante na região, tem a mistura da zebuína com a europeia, né? Então, do gir com o holandês. Então, tem que levar em consideração que esse animal vai estar em cio de 10 a 15 horas, mais ou menos, tá? Durante o cio são observados os mesmos sintomas, tá? No pré-cio, inquietação, muco, a vagina e a vulva inchada, avermelhada, falta de apetite, tá? Só que nesse período ele vai diferenciar do outro porque a fêmea demonstra aceitação de monta e no outro ainda é uma dificuldade ela aceitar. No cio ela aceita essa aceitação, essa monta, tá? Desculpem. E a ovulação ela vai ocorrer de 12 horas após o final do estro, tá? E o metaestro, né? Ele tem a duração de 2 a 4 dias. O metaestro é a fase que sucede o estro, né? Depois do estro, e é caracterizado pelo início da formação do corpo lúteo pela redução da secreção das glândulas do trato feminino, né? Hipófise. Então, vai reduzir a secreção das glândulas, a produção de certos hormônios, tá? Nesse período do metaestro, a fêmea ela pode até sangrar, gente, tá? E de novo aí uma diferenciação entre categoria animal, por exemplo, as raças europeias, ela acaba sangrando um pouco mais que a zebuína, tá? Esse sangramento ele sai da vulva do animal, tá?
ele vai sair esse sangramento independente, tá, gente? Da ocorrência de monta ou não monta, da inseminação ou fecundação. Só um momento. Porque indifere, não é uma coisa que machuca a fêmea no estado de monta dela, com a penetração do pênis na vulva, na vagina, mas sim em relação à produção ou à inibição, né, da secreção das glândulas do trato reprodutor feminino. Quais são essas glândulas? É a hipófise, tá? Então, vai produzir mais em relação a FSH e LH. Então, há uma inibição dessa produção, ok? O diestro, gente, ele vai durar em média 16 horas. Então, o corpo lúteo no diestro, ele vai estar bem ativo, tá? Vai ter uma superprodução hormonal de progesterona, que vai fazer a fase luteínica, tá? Em caso de ausência da gestação, o corpo lúteo ocorrerá após o diestro, tá? Desencadeando daí uma nova fase de proestro, início de um novo ciclo estral e tudo mais. Ok? Pessoal, esse era o ciclo estral. Espero que vocês tenham entendido. Deixei bem básico para vocês só entenderem o essencial mesmo, tá? Dúvidas, me procurem. Obrigada e até a próxima aula.